Olha, um assunto muito importante, porque é mais recorrente do que a gente imagina, esse assunto que nós vamos tratar hoje aqui, e é por isso que eu estou trazendo aqui via live hoje, aqui no nosso Fala Defensor, mais uma vez, a defensora pública aqui do Estado de Alagoas, a Bruna Cavalcante. Doutora, mais uma vez, boa tarde, prazer tê-la conosco aqui mais uma vez para falar de assuntos importantíssimos aí, cada vez mais se aproximar dos nossos telespectadores, da população de uma forma em geral, não é? E quando a gente fala dessa questão em relação a esse relacionamento, né, com a separação dos pais, eu digo sempre que há ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filhos, né? Não dá para a gente estar podendo colocar a criança como uma forma enfim, como se fosse um jogo, não é isso, doutora? Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda, doutora Bruna. Boa tarde, Wilson, boa tarde a todos. De fato, esse é um tema realmente muito importante, muito recorrente nos atendimentos da Defensoria, porque a gente sabe que as dinâmicas, né, hoje em dia das famílias faz com que a gente tenha várias conjunturas e várias formações de família de uma forma diferente, né? Não existe, o conceito de família é muito amplo, é muito abrangente, e a gente sabe que muitas vezes um relacionamento não deu mais certo, né? As partes seguiram cada um o seu caminho, mas os filhos precisam de uma atenção sempre, né? Tanto do pai quanto da mãe. Essa referência de pai e mãe, eu digo até que é insubstituível, né? Não é porque se constitui um novo relacionamento que aquela pessoa vai suprir a falta efetiva do pai ou da mãe biológica, né? Então, eu acredito que a gente tem que ter um olhar diferenciado e sensível com relação a essas questões, porque são demandas recorrentes e são demandas que podem atingir aí a infinidade de famílias que nós temos, não é isso, Wilson? Perfeito, doutora Bruna, excelente sua explanação. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer agora então a primeira pergunta dos nossos telespectadores que querem participar desse assunto que é muito importante. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Bruna Cavalcante, é a Ana Paula, doutora Ana Paula Marinho. Ela pergunta o seguinte: doutora Bruna, meu filho é registrado pelo pai, mas tem pouco contato. Quando ele aparece e pede para sair com a criança, tenho que aceitar? Então, é o seguinte, veja só, o fato de existir, né, um registro de nascimento em nome daquela pessoa, né, então torna, para todos os fins legais, aquela pessoa é o pai, né, da criança. E o que é que acontece? Como pai, existem direitos que precisam ser preservados, porque o direito de convivência não é somente do filho ou não é somente do pai, é de ambos, né? Então, o que é que normalmente a gente orienta e a gente sugere? A gente sugere que haja, sim, esse respeito ao direito do pai, e mesmo não tendo muito contato, mas quer se aproximar do filho. Às vezes a gente sabe que o relacionamento não deu certo, a criança era muito pequena, às vezes aconteceu de se separar muito cedo e esse contato não existiu no primeiro momento, mas há um desejo de retorno a isso. A gente sempre orienta que isso vá acontecendo de uma forma gradativa, né? Para quê? Para que a criança se sinta tranquila, se sinta segura, se sinta protegida na presença daquela pessoa, né, que não é tanto do seu convívio, mas que tem com ela uma relação que vai levar para o resto da vida. Então, a gente acredita que isso é importante para ir se fortalecendo. A gente sabe que afeto, vínculo socioafetivo, né? E esse amor, digamos assim, ele não se constrói da noite para o dia. Então, isso ajuda a fortalecer. Então, o que é que a gente sempre orienta? Que sim, que permita, se não houver nenhum fato, né, que embriaguez, arruaça na rua, enfim, nenhum fato que desabone a conduta daquele pai quando está com a criança, então não pode haver impedimento. Pelo contrário, a gente sugere que isso seja estimulado, fomentado, para que esse vínculo se crie, se forme e se fortaleça cada vez mais. Perfeito, doutora, muito bem. Vamos lá para a nossa segunda e última pergunta de hoje. Vamos ver que é o telespectador ou telespectadora que quer fazer a pergunta para a doutora Bruna Cavalcante, é o Antônio Marcos Manhães. Ele pergunta o seguinte: doutora, como pai separado, o que eu devo oferecer ao meu filho que mora com a mãe? Pronto, veja só, quando há uma separação e não há ainda uma regulamentação dessas questões, por exemplo, de guarda, de alimentos, de direito de visitas, que a gente sabe que são importantes, e o pai que não ficou com a criança, ou a mãe, eventualmente, né, o genitor que não ficou com a criança, pode sim procurar a justiça, pode procurar, por exemplo, a Defensoria Pública, né, para oferecer
algumas coisas, algumas questões que são importantes que fiquem regulamentadas. Então, a primeira questão é pensar sobre a pensão alimentícia, né? A gente sabe que os alimentos, eles devem contemplar ali as despesas, de toda a despesa de criação e de cuidado de educação, roupa, remédio, enfim, né? Precisa ser custeado proporcionalmente entre os pais. Então, quem ganha mais paga um pouco mais, quem ganha menos paga um pouco menos. E isso para tentar manter o padrão que a criança tinha antes de haver essa separação. Outra questão importante a se regulamentar é a guarda. Quem vai ficar com a criança por mais tempo, quem vai resolver as suas questões e representá-la, seja perante a escola, perante o médico, né, vai levar para cuidar, enfim, seja judicialmente também, quem vai estar representando essa criança, se o pai ou se a mãe ou se a guarda será compartilhada, caso haja possibilidade, é a forma preferível, inclusive, né, que a guarda seja compartilhada entre os dois. E ainda regulamentar a questão das visitas, né, quem é que vai pegar, que horas que vai buscar, quais são os dias, se vai ser aos finais de semana alternados, um dia por semana, enfim, essas questões precisam ser levadas em consideração e devem atender, em primeiro lugar, ao melhor interesse da criança, né? Para que a criança não se prejudique, por exemplo, no horário escolar, para que a criança tenha convivência com ambos os genitores, tanto com o pai quanto com a mãe, né? E que isso aí se vá se dando de uma forma o máximo possível, que a gente sempre orienta, que aconteça da melhor maneira possível, com base no diálogo, com base no respeito entre as realidades das partes, né? A gente tenta evitar o máximo que seja por meio de uma decisão imposta, né? A gente sabe que quando não há acordo, infelizmente a justiça precisa ser chamada e precisa regulamentar ali, mas sempre que possível, com base no diálogo e no acordo. Muito bem, perfeito, bastante didático e bem esclarecedor. Obrigado, doutora Bruna Cavalcante, mais uma vez pela sua participação aqui. Até a próxima, sucesso, e a gente volta a qualquer momento aí trazendo mais informações no Fala Defensor. Boa tarde, sucesso, bom final de semana, doutora. Um abraço grande. Para você, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. A doutora Bruna Cavalcante, defensora pública, prestação de serviço pura aqui no Fenômeno. Fique alerta, tá bom?